Exame clínico na dor crônica. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e em especial ao amigo Dr. Levi Jales pelo convite para palestrar sobre esse tema na primeira jornada NR Brasil Sem Dor e o 6º dia da fibromialgia. Eu sou o professor Dr. Walter Viterbo, sou médico, CRM da Bahia, especialista em acupuntura, em anestesiologia e em clínica da dor. Tenho os títulos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O nosso tema é um tema muito importante. Afinal de contas, é no exame clínico que se começa todas as diretrizes para que o médico possa acertar no diagnóstico e, principalmente, direcionar quais são as melhores opções terapêuticas. Se ele erra, se ele não consegue fazer num bom exame clínico, numa boa história, não terá um diagnóstico adequado e, infelizmente, provavelmente a sua escolha terapêutica não será tão efetiva. Então, primeiro do que a gente precisa falar é sobre dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial. E a dor, ela vai ser dividida de acordo com o tempo, na classificação de aguda, quando ela tem menos de 3 meses, ou crônica, quando ela tem mais de 6 meses. E qual a importância de saber se uma dor é aguda ou crônica? Muda tudo. Uma dor aguda, ela tem uma importância de simplesmente dar um sinal de alerta. Você machucou seu pé, sua mão, tem uma cólica. Aquilo é um aviso de que algo não está bem e precisa ser tratado. Então, geralmente, é uma dor de curta duração. É uma dor que vai passar, provavelmente porque ela é apenas um alerta de que existe uma lesão no tecido que está acontecendo ou está prestes a acontecer. Geralmente, por exemplo, numa cirurgia, num trauma, você tem esse sinal da dor aguda. É uma resposta, como eu já falei, de proteção, de aviso. E, normalmente, o tratamento vai ser adequado para a sua resolução. Porém, a dor crônica já muda. A dor crônica ela tem mais de 3 meses como histórico. É uma dor que não está evoluindo para o tratamento. Então, ela deixa de ser aguda e passa a ser considerada como uma dor crônica. E o que é que isso muda? Após 3 meses, às vezes você tem a resolução da lesão, mas a dor continua. E você, às vezes, não tem uma causa clara. Eu tive uma dor no pé porque eu tive um machucado. Esse machucado curou, mas a minha dor persiste. Então, essa dor, ela afeta significativamente a qualidade de vida da pessoa. E o mais importante, ela altera a função. Então, uma vez a paciente fala assim, poxa, eu ia no shopping, eu ia para o banheiro, eu encontrava com minhas amigas e hoje meu joelho dói tanto que eu não consigo mais ter as minhas funções que eu tinha antes de ter a liberdade, por exemplo, de ir a um shopping. Então, a dor crônica, geralmente, ela vai estar associada a alterações no sistema nervoso. A dor crônica já é uma alteração de percepção da própria dor. Ela modifica a forma como o cérebro interpreta a dor. E isso torna-se uma doença, uma patologia. A gente chama isso de sensibilização central, ou seja, o cérebro começa a interpretar de forma errada o sinal da dor. E às vezes ele tem uma hiperalgesia, ou seja, essa dor é maior do que de verdade é. Ou a alodínia, que é a pessoa sentir dor, mesmo sem um estímulo doloroso. Às vezes o vento passa e você sente dor. Às vezes vai vestir uma camisa, vai se enxugar com a toalha e aquele estímulo não doloroso já é suficiente para gerar dor na pessoa que tem essa sensibilização central. Então, falamos que a dor pode ser aguda ou crônica de acordo com o tempo. A dor crônica passa a ser uma doença importante. E qual é a outra classificação dos tipos de dor? Ela pode ser nociceptiva, quando dói só nos músculos. Ela pode ser neuropática, quando dói só nos nervos. Ela pode ser mista, quando a dor tanto tem uma lesão no músculo quanto tem lesão no nervo. E ela pode ser a nociplástica, que é uma dor que não tem lesão nem nos músculos nem nos nervos. Então, esses 4 tipos de dor, eles são extremamente importantes para serem identificados na história clínica. Geralmente, a dor nociceptiva, ela vai atingir músculos ou órgãos, vísceras. E, geralmente, ela está dividida em visceral, ou seja, que atinge as vísceras, por exemplo, uma apendicite, uma cólica menstrual, ou uma dor somática, onde está doendo no músculo. Você cortou, você fez uma atividade física, você tem um ponto gatilho, essa dor pode ser considerada como somática.
Então, a nociceptiva, geralmente, ela tem uma localização constante. Por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, uma artrite, ou no joelho, ou uma lesão de ponto gatilho. Então, normalmente, essa dor ela fica localizada, ela fica constante e ela piora quando eu me movimento. Essa dor, geralmente, é considerada dor nociceptiva. Já a dor visceral, como o nome já diz, é de víscera. E geralmente é uma dor mais crônica, mais grave, mais importante, que tem associado a algumas alterações clínicas, como por exemplo, o paciente está vomitando, está enjoado, alguma coisa está de errado com aquela parte interior daquele paciente. Um exemplo, por exemplo, uma alteração no pâncreas, uma cólica menstrual ou uma cólica renal por um cálculo, tudo isso é considerado uma dor nociceptiva visceral. Além disso, a gente falou que tem uma dor que é só em nervo, então a dor neuropática. Ela resulta de lesão ou de doença do sistema nervoso somatosensorial. Então, por exemplo, o paciente que tem algum tipo de alteração de nervo, né? Exemplo, uma alteração onde tem uma lesão, um trauma, ou mesmo aquelas doenças relacionadas com a neuropatia diabética, a glicemia do paciente sobe muito durante muito tempo, começa a atingir esses nervos, ou o herpes, né? O herpes, a neuralgia que fica pós o herpes, aquela situação de dolorir bastante, sensação de queimação, de choque, tudo isso é chamado de dor neuropática. E se você tem uma dor que é mista, ou seja, tanto atinge o músculo quanto atinge o nervo, essa dor vai chamar-se mista. E um exemplo é a hérnia de disco, onde uma parte desse disco vai comprimir os nervos e vai doer tanto o músculo quanto vai doer nervo. Então, esse é um exemplo clássico da dor mista, que tanto vai atingir músculos quanto vai atingir nervos. E essa combinação geralmente é crônica, normalmente na lombalgia, que você vai ter exatamente esses dois componentes que foram citados, neuropáticos e nociceptivos. E existe, por último, uma última classificação de dor, que é a dor nociplástica. Essa é uma dor mais complexa, mais difícil de ser entendida, mais difícil de ser aceita pela própria população, porque ela não tem lesão. Então, como é que eu posso ter uma dor sem ter um dano, sem ter uma lesão? Por exemplo, a enxaqueca. Eu tenho uma dor de cabeça que só eu sinto, e as pessoas precisam acreditar em mim porque ela é real e verdadeira, e eu não tenho nenhum corte, nenhuma lesão na minha cabeça. Ou, mais comumente, né, no nosso tema, a fibromialgia, que é uma dor que tem no corpo todo, porém não existe uma causa real, física, uma lesão, que justifique, que faça as pessoas acreditarem. E hoje, o fibromialgico ele sofre bastante, exatamente por essa falta de compreensão e de crença das pessoas em relação à sua dor. Então, a dor nociplástica é uma dor que pode doer em qualquer lugar, como por exemplo a gente já citou, que é a fibromialgia, e ela não existe nenhuma lesão que justifique essa dor, mas ela existe, ela é real e ela precisa ser respeitada. Bom, falando da história da doença, como é que a gente vai conversar com o paciente? A importância é quando começou, quanto tempo durou, aonde dói, qual a intensidade dessa dor. Existem várias formas de você perguntar. A mais comum é a escala visual analógica. Você pergunta de 0 a 10, sua dor neste momento está doendo quanto? E de 0 a 10, do pior dia de sua dor, ela doeu quanto? Outra coisa extremamente importante, ela tem características neuropáticas, como já citou, tem queimação, choque, pontada. Então, todas essas perguntas vão direcionar o médico para ele entender que tipo de dor, que tipo de causa e que tipo de prognóstico é aquela dor. Tempo, local e tipo de dor são informações extremamente importantes que o paciente precisa deixar claro para o médico durante essa entrevista. Outra coisa que é muito perguntado e que tem valor é o que te faz melhorar? Às vezes eu alongo, às vezes eu faço uma atividade física e minha dor melhora, eu tomo medicações que melhoram. Então é importante saber quais são os fatores de alívio. Outra coisa muito relevante, né? Com a piora da dor, qual o impacto na sua qualidade de vida? Ah, eu não consigo mais andar, eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais fazer as atividades que eu fazia. Então, perguntar sobre o grau de impacto daquela dor na vida do paciente tem realmente relevância na consulta médica. Outras doenças pré-existentes. Ah, o paciente já tinha diabetes e agora tem uma dor neuropática. O paciente teve um câncer e teve um tumor que comprimia aquela determinada área. Então, é importante perguntar qual era a doença e, claro, quais foram os tratamentos que ele já fez. Ah, ele já fez quimioterapia. Quimioterapia também pode levar a dores. Ah, ele fez uma cirurgia no tórax, abriu o coração. Nossa, então ele tem uma dor aqui no peito depois da cirurgia. Quais são os medicamentos que ele já usou, que teve alergia, que melhorou, que piorou, que teve efeito colateral? Então, conhecer o paciente através desse histórico é fundamental para o médico tomar as decisões mais assertivas na hora da sua escolha do plano terapêutico.
Perguntar sobre doenças crônicas e doenças hereditárias, doenças crônicas na família. São informações que valem muito. Geralmente, uma família de diabéticos tem diabéticos e por aí vai. Então, outra coisa, como é que está o lado emocional deste paciente? Como é que está o nível de estresse? Como é que está o suporte social? As pessoas que estão ao redor dele, no trabalho, na família, nos amigos, eles acolhem, eles fazem bullying. Como é que eles levam a visão dos seus familiares, seus amigos em relação à doença daquele paciente? Existem fatores psicológicos, o paciente teve um trauma, teve uma perda, teve algum tipo de causa emocional que possa levar a uma ansiedade ou depressão, entre outros. Tudo isso é importante também, deve ser valorizado para entender o lado emocional daquela dor naquele paciente. E aí você vai para o exame físico, que é exatamente olhar para o paciente, fazer os testes específicos, fazer os exames, ver quando o paciente entra no consultório, a gente já tem 50% do diagnóstico. A forma como ele entra, se entra mancando, se entra com expressão de dor, se ele está com sinais visíveis, por exemplo, de um hematoma, de alguma cicatriz, ele já vai dizendo ali logo, né, se o médico observar com detalhes, quais são os caminhos, né, de diagnóstico daquelas queixas daquele paciente. Uma vez a inspeção passada, você vai pegar, vai tocar nesse paciente, vai buscar pontos gatilho, vai ver a sensibilidade onde dói, a textura da pele, a temperatura, o tônus muscular. O exame físico é extremamente importante para identificar o que esse paciente possa ter de alterações. E aí, depois de você fazer todos esses reflexos, ver a coordenação motora, ver a função, você vai também valorizar o exame neurológico, a parte neurológica deste paciente. Por fim, o exame músculo-esqueléticos, né? Onde dói, como é que está, pegar, sentir, valorizar, respeitar, olhar para o seu paciente, escutar e acolher é um caminho extremamente importante para a gente conseguir ter o melhor resultado. Qual é a amplitude do movimento? Ah, meu braço só vai até aqui, minha perna está encolhida, minha articulação não está conseguindo nenhuma movimentação, eu tenho uma deformidade, eu tenho lesão. Tudo isso deve ser feito no momento do exame desse paciente. Então, avaliar todas as questões de amplitude, de função, deformidades é extremamente relevante para fazer um diagnóstico mais adequado. Então, é muito comum, né, o paciente ter fibromialgia, neuropatia, artrite. Por isso, você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes, ele tem mais de uma doença que pode gerar a mesma dor. Posso ter uma cólica renal e uma hérnia na coluna lombar. E os dois me dão a dor no mesmo lugar. E ele pode estar com uma crise ou com outra ou com as duas. Então, também ficar atento que existem condições que se sobrepõem, condições comuns, em que você deve fazer o diagnóstico diferencial para entender, naquele momento, o que está acontecendo. Terminado a história, terminado o exame físico, você vai fazer agora a solicitação de exames laboratoriais e de exames radiológicos. Ultrassom, raio-x, ressonância, eletroneuro, são exames extremamente valiosos, principalmente na avaliação da dor crônica. Feito isso, você vai ter um diagnóstico e vai ter um subsídio para realmente fazer um melhor tratamento. Então, para a gente resumir e concluir, eu chamo a atenção que a história do paciente deve ser atenciosa e acolhedora. Nunca desrespeitar a dor do paciente, nunca desrespeitar nenhuma informação que esse paciente está trazendo. Às vezes, para ele é uma coisa extremamente importante, o que para o médico pode ser uma coisa simples. O importante é respeitar, valorizar, fazer o exame físico, fazer a história de forma detalhada e dessa forma poder solicitar os exames complementares, que como o nome já diz, complementar, ou seja, o que é que falta para eu entender dessa doença, solicito diversos exames e vou complementar para finalmente ter o meu diagnóstico. Então, essa é a ideia do exame neurológico, essa é a ideia do exame físico, essa é a ideia do exame complementar, essa é a ideia da história para a gente entender como se faz o exame físico na dor crônica. Gostaria de agradecer a sua atenção. Qualquer dúvida, segue os meus contatos. Estou à disposição e mais uma vez agradeço pela oportunidade.